Eu não sei qual é a opinião de vocês, mas eu tenho muito cuidado e muita preocupação com o papel dos hipócritas da fé. Por que eu estou falando isso? Porque, de repente, falar da fé virou uma coisa muito estranha. Se nós transpormos do mundo político para o mundo real, nós veremos, por exemplo, que até um comunista convicto como Flávio Dino agora começa a falar em Deus. Um comunista convicto como Flávio Dino avisa que vai se reunir com os senadores da bancada evangélica. Espera aí, o que tem? Sinceramente, eu sei que tem que ser... é do jogo político, mas você precisa ter alguns balizamentos. Você precisa ter alguns limites. E um desses limites é ter clareza que você fazer um acordo com comunistas que sempre defenderam o fim dos cristãos, o fim do cristianismo e a negação de Jesus, é uma coisa que beira a hipocrisia. E eu não sei se aí o caso maior é a hipocrisia dos cristãos ou do sujeito que quer buscar o apoio dos cristãos. Podem me dizer, claro, que eu sou ingênuo, que eu sei que o jogo político não é assim como na vida real. Mas, pessoal, nós precisamos ter alguns limites. Nós precisamos, sim, ter alguns parâmetros. Nós precisamos ter alguns basilamentos. Nós temos que ter algumas bases. Nós temos que saber até onde nós podemos ir. E eu percebo com muita preocupação que, para alguns, a fé pode ser usada hipocritamente para benefício pessoal. Eu me preocupo com isso. Eu me preocupo com essa manipulação que se faz da fé, porque ela, na bem da verdade e acima de tudo, ela revela os tempos estranhos que nós estamos vivendo. Não dá para negar a essência da política, mas você tem que ter certos limites. Ora, como você vai fazer acordo com quem quer acabar com você? Só porque ele está dizendo que vai deixar de querer acabar com você? Não. Nós temos que ter um pouco mais de cuidado. E eu percebo que, infelizmente, muitos são os que, sob o pretexto da fé ou do livre-arbítrio, começaram a aceitar qualquer coisa. E quem aceita qualquer coisa não tem mais parâmetro nenhum, não tem limite mais nenhum. O Lutero costumava dizer, ou atribui-se a Lutero, uma frase muito simples: quem sabe onde quer ir e chegar, sabe qual o caminho que deve tomar. Nesse caso específico, me parece que quem sabe onde quer ir e chegar é só uma parte, e não é a nossa parte. Então, vamos cuidar como as pessoas andam falando. Vamos cuidar muito claramente como as pessoas andam usando o nome de Cristo. Vamos ter uma preocupação sobre a forma, até certo ponto, leviana, com que as pessoas estão banalizando Cristo. Não, pessoal. Cristo não é para ser banalizado. Cristo não é para ser usado como moeda de troca ou de barganha. Essa é uma questão mas muito séria mesmo. Nós não podemos admitir, nós não podemos aceitar a manipulação da fé
apenas e tão somente com objetivos espúrios. Poxa vida! Será que é tão fora do contexto alguém dizer não quero conversar com fulano? Será que já não existem indícios ao longo da história dessas pessoas sobre como elas se portam, se reportam e retratam os cristãos, Cristo e os conservadores? Desculpem se sou ingênuo. Me desculpem mesmo se eu sou até certo ponto estúpido. Mas eu não consigo entender, eu não consigo aceitar essa hipocrisia de quem se diz cristão. Eu aceito que as pessoas conversem com pessoas que não pensem exatamente igual. Eu converso com muitas pessoas, mas entre eu conversar e eu fazer acordo com quem quer a minha morte e o meu fim, vai uma grande distância. E é por isso que eu lhes pergunto, qual é o limite ético que nós devemos observar numa situação dessas? É muito fácil encher a boca e se dizer cristão e se portar e viver como um verme oportunista. Por isso, me desculpem, mas para mim, boa parte dos políticos que se dizem cristãos não passam em hipótese alguma de oportunistas que querem, usando o nome de Cristo, usando os cristãos e usando os ensinamentos de Cristo, apenas e tão somente se dar bem. E isso, pessoal, é algo vergonhoso, patético, perverso e verdadeiramente repugnante. Você não precisa concordar comigo. Essa é a minha visão, mas eu quero ter o direito de compartilhá-la com vocês. Se puderem, mandem para os seus amigos. Se quiserem, comentem aqui embaixo a opinião de vocês. Mas, acima de tudo, tenhamos cuidado com os mercadores da fé. Como diz a minha música, Um Cristo Diferente, gravado pelo Ninja, há um Cristo à venda nas igrejas de ocasião. Também poderíamos dizer, há um Cristo à venda em certos gabinetes de ocasião. Compartilhe. Até a próxima.